A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Todos vocês que estão me ouvindo de perto, de longe, eu quero dizer para vocês que o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Ele cuida do nosso corpo, Ele cuida da nossa alma e Ele providenciou todas as coisas que nós precisamos para esta vida. Enquanto nós estamos vivendo aqui, nós precisamos de muitas coisas. Nós precisamos de alimento, nós precisamos de um teto, nós precisamos de vestes, nós precisamos de saúde, nós precisamos de uma família. E Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Deus é o Deus da providência. Ele já providenciou tudo o que nós precisamos. Agora só cabe a nós, pela fé, nos apossarmos de todas essas bênçãos do Evangelho. Amém. Em Cristo nós temos saúde, em Cristo nós vencemos a tentação, em Cristo nós vencemos o inimigo, em Cristo nós somos mais que vencedores. O Espírito Santo me deu uma palavra e eu quero compartilhá-la com vocês. Está no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 28. Versículos 20 até o 22. Nós vamos ver hoje aqui sobre a história de um homem que tinha tudo para dar errado na vida dele, mas Deus mudou a vida dele e fez com que tudo desse certo. E o mesmo Deus vai fazer por você hoje, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 28, versículos 20 em diante, diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Nós vemos aqui um homem fazendo um voto a Deus. Vemos aqui um homem fazendo um voto, mas com uma condição. Ele disse: olha, se Deus for comigo, é condicional, se Deus for comigo e me guardar, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, se Deus fizesse com ele 5 coisas que ele estava pedindo, estava precisando. Se Deus fosse com ele, se Deus o guardasse na viagem, se Deus desse pão para ele comer, vestes para ele vestir e fizesse ele tornar em paz para a casa do pai dele, de onde ele estava saindo, o que é que ele faria? Se Deus fizesse essas coisas na vida de Jacó, o que é que Jacó faria? Jacó diz: o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Se Deus fizesse essas 5 coisas, Jacó faria 3 coisas. Deus, o Senhor, seria seu Deus. Aquela pedra que ele pôs por coluna, onde ele deitou, onde ele teve a visão, aquela pedra seria chamada casa de Deus, e de tudo o que Deus desse para ele, tudo que ele arrecadasse, ele daria o dízimo. Nós vemos aqui um homem fazendo um voto a Deus. Muitas pessoas hoje fazem voto a Deus, fazem promessas a Deus. A Bíblia diz que se nós
votarmos ao Senhor, se nós prometermos alguma coisa, temos que cumprir. Deus, ele tem palavra. Deus é um Deus de palavra. Deus não é mentiroso. Deus não se arrepende do que disse. Deus, ele tem um plano perfeito para nós. Então, quando nós prometemos algo a Deus, nós temos que cumprir. Você prometeu alguma coisa a Deus? Você prometeu que daria alguma coisa para a casa de Deus? Você prometeu que ofertaria algo para Deus? Cumpra. Não é obrigado você fazer votos, mas se você fizer, tem que cumprir. Eu peço a atenção de todos, porque esse momento agora é o momento da pregação do Evangelho. É o momento principal. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que aconteceu com Jacó, para ele sair da casa do pai dele, sair da sua cidade, deixar a sua família, deixar sua mãe, seu pai, deixar seu irmão. Ele tinha um irmão gêmeo, Jacó era gêmeo. O irmão dele chamava-se Esaú. O que aconteceu na vida dele para ele ter que sair? Por que ele estava saindo dali? Por que ele ia embora? Ia para a terra do Oriente, para os parentes dele que estavam lá distantes, os parentes da mãe dele, Rebeca, esposa de Isaac. Jacó, ele, há um tempo atrás, ele tinha roubado a bênção da primogenitura. Primeiro, o irmão dele, Esaú, era um homem carnal, era perito na guerra, era perito na caça. Ele vivia na selva, ele caçava, era perito caçador, era um homem rude. Já o Jacó era um homem que habitava em tendas, era um homem mais espiritual. Muitas pessoas pintam uma imagem diferente do que a Bíblia fala sobre Jacó. O nome dele diz que ele é enganador, que ele é trapaceiro. O significado do nome do irmão dele, Esaú, quer dizer peludo. Esaú também é chamado de Edom, vermelho. Já o Jacó, aquele que puxa pelo calcanhar. Porque quando eles estavam no ventre da mãe, eles já lutavam entre si. E Deus já tinha profetizado que seriam duas nações ali no ventre da mãe deles, da Rebeca. Só que houve uma vez que o Edom, ou Esaú, que é a mesma pessoa, chegou com muita fome, e o seu irmão, o Jacó era cozinheiro, viu? Jacó, ele tinha feito um prato de um alimento muito saboroso, um guisado, mas o irmão dele estava com muita fome. E disse: eu estou com muita fome, me dá comida para eu comer. Jacó, muito esperto, muito sábio, falou: me dá o direito da primogenitura para mim. Nós somos gêmeos, mas você nasceu alguns minutos antes, ou um minuto antes, como meus sobrinhos, eles são gêmeos, Yuri e Ícaro. Um nasceu, aí depois de um minuto o outro nasceu. São gêmeos idênticos, univitelinos, da mesma placenta, diferença de um minuto. Mas quem nasceu primeiro é o mais velho. E Jacó falou: me vende a tua primogenitura. Aí o irmão falou: eu estou à beira da morte, de que me serve a primogenitura? De que me serve? Observem bem, ele não deu a mínima importância para a primogenitura que Deus tinha dado a ele. Deus é que tem o poder de fazer com que a gente seja gerado, que a gente nasça, e ele nasceu primeiro. Então Deus quis que ele fosse o primogênito, mas ele desprezou a sua primogenitura. Nós não podemos desprezar o dom que há em nós. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus nos deu. E Esaú, ele desprezou a sua primogenitura. Ele vendeu por um prato de comida. Ele vendeu. Quem foi o errado aí? Ele. O Esaú, que vendeu a sua primogenitura.
Quais são as bênçãos da primogenitura? O primogênito é o mais velho da família. O pai morrendo, ele tem o direito da maior parte da herança. Ele tem o direito de governar a família. E tantos outros benefícios. E ele vendeu isso por um prato de comida, um homem carnal. Carnal. Depois ele chorou com muitas lágrimas, se arrependeu, porque mais tarde o que acontece? Mais tarde, Isaac, o pai desses gêmeos, Jacó e Esaú, já estava velho, não enxergava bem. E antes dele morrer, ele falou: eu vou abençoar meus filhos antes que eu morra. Era o costume deles abençoarem os filhos. O que aconteceu? Jacó planejou com a mãe dele. Jacó já era o primogênito, ele já tinha comprado a primogenitura. Ele planejou se apresentar ao pai e pedir logo a bênção da primogenitura. Só que o pai, ele gostava muito de caça, gostava muito de comer. E ele tinha pedido para o Esaú ele fazer um guisado para ele, não é? Fazer aquele alimento, aquela caça. Na verdade, o alimento que comprou a primogenitura não foi nem um guisado, foi um prato de lentilhas. Me desculpe, viu? Eu troquei aí. Foi um prato de lentilhas. Já na vez da bênção da primogenitura, que foi um guisado, uma caça. Entendeu? Um cabrito cozido ou assado. Enquanto o perito em caças foi para o mato caçar o alimento para seu pai, que era vencido pelo estômago, porque ele falou: olha, eu gosto mais do meu filho Esaú, porque Esaú é caçador, Esaú me traz caça e eu gosto da caça. Era a realidade. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver isso. Já a mãe gostava mais do Jacó. Que Jacó era um homem simples que habitava em tendas, não era aquele homem rude, selvagem. O que acontece? Jacó se disfarça do irmão dele. Veste ali uma roupa peluda, de pele de animais, pele de cabrito. E o Edom, ele era peludo. Já o Jacó não era. Aí ele vai lá e se disfarça: eis-me aqui, meu pai, para receber a bênção da primogenitura. O pai não reconhecia mais, não estava enxergando bem. Falou: a voz parece de Jacó. Chega aí para eu te apalpar, para eu te cheirar. Mas o cheiro é de Esaú. Estava com as roupas de Esaú, as roupas do campo, com o cheiro do animal. Quando nós tomamos conta de animais, a gente fica com aquele cheiro do animal. O homem que monta em cavalo fica com cheiro de cavalo. O homem que toma conta de ovelhas fica com cheiro das ovelhas. É isso. E aí o pai se enganou. Eu já fui pastor de ovelhas por alguns anos. Na minha adolescência, já tomei conta de ovelhas. E agora Deus me deu homens para tomar conta. Pessoas na Bíblia são chamadas de ovelhas. E Deus é o nosso pastor. Lembra? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nós somos as ovelhas. Deus é o nosso pastor. O que acontece? Jacó, ele rouba a bênção da primogenitura. O que acontece? O irmão dele depois é descoberto, porque todo erro é descoberto. A mentira tem perna curta. Não adianta mentir. Mas cedo ou mais tarde vão descobrir. Então o melhor é a gente ser sincero. Falar a verdade, fazer o que é certo, porque a mentira depois é descoberta. A mentira foi descoberta, não tinha mais jeito. Edom perdeu a bênção da primogenitura, culpa dele que ele já tinha vendido anteriormente. Jacó vai sofrer as consequências pelos seus atos. Muitas vezes nós sofremos, padecemos alguma coisa, alguma adversidade, fruto das nossas consequências, das nossas ações ou omissões, fruto daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo e estão dizendo: eu estou sendo provado, Deus está me provando. Isso é prova? Nada disso. Na maioria das vezes é consequência dos nossos atos. Jacó roubou a bênção da primogenitura. O irmão descobre e o irmão fica com raiva e diz: eu vou matá-lo. Isso chegou aos ouvidos de Jacó. Contaram para Jacó. A mãe soube, a mãe arquitetou um plano: olha, meu filho, você vai para a casa do meu irmão. Você vai para a casa do meu irmão.
vai lá. Fica lá por uns tempos, por uns dias, e depois você vem. E esses dias duraram 20 anos. 20 anos, o alto preço que Jacó pagou. 20 anos longe da sua mãe. 20 anos longe do seu pai. 20 anos longe do seu irmão. 20 anos longe da sua terra. E ele foi. E no caminho, quando ele se deita, ele tem aquela visão. A visão da escada, anjos de Deus subindo e descendo. E depois que ele acorda, ele disse: na verdade, Deus estava neste lugar e eu não sabia. Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta para os céus. Não importa onde você esteja, Deus, Ele está te vendo, Ele está te guardando, Ele está te protegendo. Deus estava protegendo Jacó. Deus estava dando livramentos a Jacó. Deus não permitiu que ele morresse ali no caminho. Deus não permitiu que ninguém o matasse. Deus não permitiu que fera nenhuma o devorasse. Aí quando ele acorda, ele faz um voto condicional. Ele descobre que Deus estava com ele e ele diz: se Deus for comigo, olha o Senhor, se tu fores comigo, se o Senhor me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e em paz eu tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Muitos vêm para a igreja porque o pai é crente, porque a mãe é crente, mas Deus está sendo o seu Deus? Olha o que ele diz, que se Deus fizesse todas essas coisas com ele, desse todas essas bênçãos, Deus seria o seu Deus. Por enquanto Deus era apenas o Deus do avô dele, do Abraão. Por enquanto Deus era apenas o Deus do pai dele, Isaac, mas não era ainda o Deus de Jacó. Infelizmente, muitos estão nesta situação. Não é? Vem para a igreja por outros interesses, por causa de um amigo, de uma amiga, querendo namorar alguém, mas não tem aquele compromisso com Deus. Deus ainda não é o seu Deus. Você não se doou para Deus, não se entregou de corpo, alma e espírito. E tem que fazer isso. Mas ele foi sincero, ainda bem que ele foi sincero. Ele disse: olha, Senhor, se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Se o Senhor fizer todas essas coisas, ele fez um voto condicional, exigiu mais bênçãos de Deus, mais favor de Deus. E, acontecendo tudo isso comigo, esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. De tudo, Senhor, que eu conquistar nesta viagem, nessa ida para lá, eu não sei quanto tempo eu vou permanecer lá, eu não sei por quanto tempo, mas tudo que eu conquistar lá, Senhor, quando eu voltar, além do Senhor ser o meu Deus, eu vou te dar o dízimo de tudo que o Senhor me der. Sabe por quê? Porque tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Nós somos apenas administradores, somos mordomos de Deus. Se você tem um carro, se você tem uma moto, se você tem uma casa, a sua família foi Deus que lhe deu. A sua saúde foi Deus que lhe deu. A sua salvação foi Deus que lhe deu. Tudo vem de Deus. Todas as bênçãos vêm de Deus. Aí ele disse que certamente daria o dízimo. Vocês sabem o que significa dízimo? Dízimo significa a 10ª parte. Digamos que eu tenha conquistado R$1. R$1 hoje. Pronto, R$1. Que eu ganhei R$1. Alguém me dá R$1. Pronto. 10%. A 10ª parte de R$1. 10 centavos. Se eu ganhei R$10, a 10ª parte é o quê? R$1. Se eu pego aqueles 10 e divido por 10. 10 partes iguais. É R$1. Se eu ganho R$100, o dízimo, R$10. Se eu ganho R$1.000, o dízimo, R$100. É isso. Já existia nesta época. Eles estavam numa época antes da lei. E já davam o dízimo a Deus. Abraão deu o dízimo a Deus. O avô dele, anos antes, décadas antes, já deu o exemplo. E por que nós cristãos não vamos dar o dízimo a Deus? Porque nós não vamos
abençoar a obra de Deus, custear os ministros de Deus. Nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos de calçados, nós precisamos de um teto. E está escrito na palavra de Deus que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O que acontece? Jacó, ele vai. Quando ele chega lá na casa do tio dele, ele vê uma moça muito bonita, a prima dele, e ele fica encantado por aquela moça. Tinham duas irmãs, Rebeca, era Rebeca? Não, né? Era Lélia e Raquel. Rebeca era a mãe dele. Lélia e Raquel, filhas de Labão. E aí, neném, pregador? Ele se encanta pela mais nova. O que acontece? Lá no Oriente, para se casar com alguém, tinha que dar o dote. O noivo tinha que dar o dote ao pai da moça. Ele não tinha nada, ele veio fugitivo, só com a roupa do corpo. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha ouro, não tinha joia. Ele só tinha a vida dele mesmo, o corpo dele para trabalhar. E aí o que acontece? O dote para o casamento foram 7 anos de trabalho. 7 anos de trabalho. 7 anos pela mais nova. Quando ele casa, tudo bem, tem aquela festa lá. Ele vai para a tenda alegre, para a lua de mel. E aí Jacó estava muito alegre, cheio de vinho, não percebe. Quando é no outro dia que clareia, ele vê outra mulher do lado dele. Teve a lua de mel com a mais velha. Aí ele se zangou. Oh, que negócio é esse? Eu casei foi com a mais nova, você me deu a mais velha. Ah, mas o costume aqui é assim. As mais velhas casam primeiro, depois a mais nova. Observe. O homem que enganou, agora ele foi enganado. Como é a vida? Que diz a Bíblia? O que o homem semear, isto colherá. Se você semeia mentiras, se você semeia enganos, você vai colher isto. Jacó semeou isto, lembra? Ele enganou o pai dele, ele enganou o irmão dele, agora ele foi enganado pelo sogro, que era tio e sogro. E aí o que acontece? Depois que passa a lua de mel, o pai dá a filha mais nova para ele, a que ele queria, a que ele amava. E agora ele vai trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalhou 14 anos na vida dele, só pelo dote, só pelas esposas. 14 anos. 14 anos de trabalho. A troco de pão e água, né? Era isso que ele ganhava. Que o mais era para pagar o dote. Quando acabam-se esses 14 anos, ele sente o desejo de voltar. Sofreu muito lá, no sol quente do dia, no frio da noite, era pastor. Os pastores passavam semanas longe de casa, pelos campos. Exemplo, as ovelhas estavam aqui do lado de Aurelino Leal. Quando o capim acabava, iam para outro lugar, para Ubaitaba, para Travessão, Itabuna, era assim. Eles passavam dias, semanas longe de casa. Mais adiante ele vai desabafar. Ele vai falar isso, vai passar na cara do tio dele, que era o sogro também. O que acontece? Deus aparece em sonhos para ele. É esse mesmo Deus que apareceu em sonho, quando ele estava fugindo, saindo da sua casa, Deus aparece mais tarde. Ele sente o desejo, primeiro, dentro dos 14 anos ele sente o desejo de voltar, mas não era a hora de voltar. Deus ainda não tinha falado com ele. Era ele que tinha esse desejo, mas Deus não tinha falado com ele. 6 anos depois que Deus aparece, depois de 20 anos, Deus aparece em sonhos para ele de novo, quando era a hora de voltar. Mas por enquanto, quando estava nos 14 anos de trabalho que ele pagou pelas 2 mulheres, ele sente o desejo de voltar. Eu quero voltar. Aí o sogro fala, não, fique aqui conosco, você tem nos abençoado, o teu trabalho tem prosperado a gente. Quando você chegou aqui, estava tudo na pindaíba, todo mundo na falência,
poucas ovelhas, mas você chegou e aí o gado cresceu, o rebanho cresceu. Estou mais rico, muito mais rico do que antes. Muitas vezes acontece isso, não é? A gente vai trabalhar num lugar e aquela pessoa é abençoada por causa de nós. E nós não recebemos a recompensa. Nós não recebemos um bom salário, não recebemos um bom tratamento. Por isso ele sentiu o desejo de voltar. E aí o sogro tentou negociar. Declara-me o teu salário e eu te pagarei. Fala aí quanto você quer. Declara o teu salário e eu vou te pagar. Muitas vezes é assim, não é? Os homens só vão nos dar valor quando a gente pede as contas. Quando a gente diz, não quero mais, vou embora. Aí já quer negociar. Diz aí o teu salário, eu aumento o teu salário. Eu pago 1,5 salário, eu pago 2. Depois que você já perdeu tanto tempo. Mas é perder aqui para ganhar lá na frente. Deus te dá, você não vai sair no prejuízo, entendeu? Deus vai te pagar, porque o nosso patrão é Deus, o nosso Senhor é Deus. Ele está cuidando de nós. Mesmo que sejamos injustiçados pelo homem, mas Deus faz justiça por nós. Ainda que você perca aqui para alguém, mas lá na frente Deus vai te dar em dobro ou muitas vezes maiores. O que acontece? Declara-me o teu salário e eu te pagarei. Ele falou, eu quero em animais. Eu quero em animais. Olha, os animais lindos, todo branquinho, perfeitinho, vai ser o teu. O que nascer malhado, salpicado, vai ser meu. Ele falou, tá bom. O forte, o bonito, o robusto é meu, o patrão falou. E o que nascer diferente aí da raça é teu. E aí, Jacó, um homem esperto, sábio, manipulou a natureza. Quando as ovelhas estavam para dar a cria, quando elas iam beber água, o que foi que ele fez? Ele pegou varas verdes de álamo, raspou as varas e fez as listas. E aí as ovelhas, quando iam tomar água, olhavam para aquelas varas listradas. E os seus filhotes, quando elas davam cria, nasciam malhados, salpicados. Vocês se lembram que muitos até hoje ainda pensam assim, dizem, mulher grávida não pode ficar olhando muito para tal coisa, entendeu? Que o menino pode nascer parecido assim. Outros até dizem, olha, meu filho nasceu com o olho claro, o olho azul, o olho verde, o olho castanho, porque eu olhei muito pro olho de fulano, achei bonito. Nasceu com o nariz de fulano. Não acontece isso? Manipulando a natureza. Aconteceu com os animais. Só que, quando Labão via que os animais de Jacó iam se multiplicando, iam nascendo muitos malhados e salpicados, ele falava, não, vai ser o contrário. Os malhados e salpicados vão ser meus, e os brancos vão ser teus. Jacó ia lá, raspava a vara todinha, ficava branquinha. Os animais nasciam brancos. Não teve jeito, Deus estava do lado de Jacó. Deus estava com ele. E quando Deus está com o homem, não há ninguém que possa prevalecer contra este homem e contra esta mulher. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Agora, para Deus estar com você, você tem que trabalhar honestamente. Para Deus estar com você, você tem que agir da maneira justa. Deus não aprova o erro, não aprova o engano. Passam-se 6 anos ele recebendo salário em animais. E aí o que acontece? Jacó se enriquece. Passou do patrão dele, ficou mais rico que o patrão. E aí o olhar do patrão já é outro. Todo mundo de cara feia. Os filhos do patrão de cara feia, zangado com ele. E ele tendia até matar ele. Ele falou, é hora de ir embora. Deus aparece com ele em sonhos. Deus aparece e diz que é a hora de voltar mesmo. Ele conversa com suas irmãs, com suas esposas, que eram 2 irmãs. E elas dizem, é verdade. Que parte nós temos com o nosso pai? Ele te tratou assim, assim, assim durante todos esses anos. Vamos embora. Ele planeja fugir. Planeja fugir. Vai Jacó com suas esposas e seus filhos. Nessa época ele já tinha 11 filhos. José já tinha nascido. José já tinha 6 aninhos de idade. O filho dele mais novo, José, que era filho da esposa que ele mais amava. Quem era que ele mais amava? Raquel. Sim, ele sai foragido. O que acontece? Uma delas rouba os ídolos do pai. Olha o erro aí.
O pai era idólatra, tinha um monte de ídolo, um monte de santinho, que eles chamam de santinho. Tem gente que fala, acender uma velinha para o santo. O nosso santo Deus não precisa de vela, não precisa ser alumiado. Ele é a nossa luz. E aquele que está com Ele não anda em trevas. Se você está com Cristo, se você está em Cristo, você não anda em trevas. Jacó vai embora, Labão segue no encalço de Jacó. Só que Deus está com Jacó, Deus está protegendo Jacó. Deus aparece em sonho para Labão e disse, não fale a ele nem bem nem mal. Labão tinha homens com ele. Ele poderia tomar todos os bens de Jacó e despedir Jacó vazio, envergonhado. Só que Deus não permitiu. Deus disse, não fale nada a ele. Não diga uma palavra, nem bem nem mal. Se Deus já falou assim para não falar nem bem nem mal, imagine a ação. Não era para fazer nada. Não era para tocar nele. Não era para bater nele, espancar, nem matar, nada. O que acontece? Labão se encontra com Jacó e aí eles fazem as pazes. Só que ele diz, aconteceu isso, roubaram os meus ídolos. Procura lá, entra na tenda de uma, não encontra, entra na tenda da outra, só que a outra escondeu, usou o pretexto que estava com menstruação, não podia se levantar do animal onde ela estava sentada. E os ídolos estavam escondidos ali. Mas Jacó nem sabia. Jacó inocentemente falou, a pessoa que você encontrar esses ídolos aí, você pode matar. Pode matar. Isso daí é digno de morte. Jacó já tinha mudado. Ele não era mais aquele homem antigo de 20 anos atrás, quando ele saiu foragido, corrido, atrapalhado. Quando ele fez esse voto aqui, a vida dele mudou. Nós precisamos também fazer um concerto com Deus. Aquela pessoa que está atrapalhada, sem compromisso com Deus. Você tem que ter um compromisso com Deus para a sua vida mudar de verdade. Para a sua vida mudar de verdade, você precisa se entregar a Deus de verdade. Ser cristão não é apenas entrar na igreja, não é apenas ler a Bíblia na hora que o pastor lê. É ter uma mudança por dentro. Não é por fora, não. Não é camisa nem calça que está aí a diferença, a santidade. Não, a santidade está no coração, entendeu? Você renunciar ao pecado. Dizer, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu sou uma nova criatura. Aquele homem velho, aquela mulher velha que fazia coisas erradas, já morreu. Deus, ele te dá essa chance de você, a partir de hoje, ser uma pessoa segundo o coração dele. O que acontece? Eles fazem as pazes. Aleluia. E Jacó vai seguindo, vai embora em direção à sua cidade natal. Só que lá tinha o irmão dele. Esaú estava lá. O homem perito na caça. O homem que era guerreiro estava lá. Ele estava com 400 homens. Ele vai seguindo, rico, cheio de animais, de ovelhas, camelos, vacas. Ele separa ali presentes. Olha, eu vou dar presentes para o meu irmão para aplacar a ira dele. Para aplacar a ira dele. Que quando ele saiu, o irmão desejava matá-lo. Separou ali em 2 bandos. Um com a esposa, outro com outra esposa e filhos, e servos, servas. Falou, esses presentes aqui, esse tanto de animais, são para ele. Aí quando vocês forem na frente, que eles perguntarem, de quem é isto? Porque eles viram. Foram homens na frente e viram, teu irmão vem aí com 400 homens. Ele se angustiou muito, ficou preocupado, com medo. E começou a orar. Vão na frente. Chegando lá, que eles perguntaram, vocês vão dizer, isso aí é de teu servo Jacó. Olha a humildade dele. É de teu servo Jacó. Eles eram irmãos. Esse aqui, esses animais, esses presentes são de teu servo Jacó para o meu senhor Esaú. Observe. Para aplacar a ira dele. Só que isso não é o suficiente. Deus fez um milagre muito grande. Aí diz a Bíblia que eles foram andando, e Jacó passa ali o val de Jaboque e fica só com Deus. Você precisa tirar um momento para ficar só com Deus, para conversar com Deus, para dizer para Deus tudo que você está sentindo. Contar para Ele os seus medos, as suas preocupações, falar para Ele dos seus defeitos que você tem vontade de mudar e não está conseguindo melhorar.
Peça força a Deus, separe um momento para conversar com Deus. Deus é uma pessoa viva, Ele está nos vendo, Ele está nos ouvindo, e Ele quer que sejamos sinceros com Ele, que cheguemos até Ele e conversemos e falemos para Ele tudo aquilo que estamos sentindo, que estamos passando, que nós queremos melhorar, que queremos ser santos de verdade, e Deus vai fazer esse milagre. Deus, Ele se agrada quando nós somos sinceros. O que Deus quer de nós é isso, que sejamos sinceros. Jacó, ele fica a sós, e o que acontece? E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um varão até que a alva subia. Nós precisamos lutar em oração. Nós precisamos perseverar em oração. Nós precisamos entrar numa batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra as pessoas. Ainda que tenha alguém contra nós, você está vendo aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher que é contra você, talvez seu vizinho detesta você, mas a sua luta não é contra ele. Há uma força maligna por trás daquele homem, por trás daquela mulher. É contra essa força maligna que você tem que lutar. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os demônios que estão usando aquelas pessoas. Você não pode odiar aquela pessoa, você tem que amá-la, você tem que orar por ela. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não aceito essa situação, eu estou sendo injustiçado, estão me perseguindo, estão fazendo macumba contra mim. Mas o Senhor diz, ó Deus, que nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Então não pega, macumba não pega crente. Você tem que saber o que você é em Deus, o que você é em Cristo. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Você tem que lutar em oração para libertar aquela pessoa. Exigir que aquele demônio que está naquela pessoa saia da vida dela. Em nome de Jesus. E aquela pessoa será liberta. Quando você ordena no mundo espiritual, imediatamente as coisas acontecem. Os anjos de Deus estão a seu serviço. São servos teus. O que acontece? Jacó, ele fica sozinho e luta com ele um varão até que a alva subia. O que acontece? Jacó luta com Deus. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Jacó lutou a noite inteira. Observe, os homens que lutam aqui na terra, luta física, lutadores de boxe, Muay Thai, sei lá o que é, MMA e tanta outra arte marcial, é no máximo 15 minutos, são 3 rounds de 5 minutos. Depois de 15 minutos ali a pessoa até exausta, não aguenta mais nada, que eu já vi luta de 2 estarem lutando ali 15 minutos, um não ter força mais de ir para cima do outro, nem de bater, os dois fracos demais, cansados. A Bíblia diz que Jacó lutou a noite inteira com aquele varão. Já ia clareando o dia. E para aquele varão se livrar dele, ele teve que tocar na coxa de Jacó, e Jacó ficar mancando, ele ficou marcado mesmo. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. Você tem que perseverar. Você não pode desistir até que você receba a sua bênção. Jesus falou, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, e a porta se abrirá. Busquem. Vocês encontrarão. Vocês encontrarão a solução para o problema. Batam e as portas se abrirão. Peçam e vocês receberão as bênçãos de Deus. Deus diz, clama a mim e respondi-te. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. O anjo perguntou para ele, como é teu nome? Ele falou, enganador, suplantador. É o significado do nome dele. Aquele que puxa pelo calcanhar. Jacó tinha tudo para ser um zero à esquerda, um Zé ninguém, um derrotado. E muitas vezes as pessoas olham para nós e dizem isso.
Aquilo ali é um Zé Ninguém, um derrotado. Mas não vai nessa não. Deus, Ele te ama. E você sabe o que você é? Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Você não é qualquer um não. Aleluia, Jesus. O que acontece? Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó. Teu nome não vai ser mais enganador. Você não vai ser mais um derrotado não. Você não vai ser mais um Zé Ninguém, um qualquer um. Não, nada disso. Teu nome vai ser Israel. Você sabe o que significa Israel? Príncipe de Deus. Comandante, um capitão, um chefe de um exército, é o príncipe. Aquele que é responsável pela batalha é o que? O general, não é? Um comandante. Você é isso, você é Israel agora. Teu nome não será mais Jacó. Você será chamado Israel. Porque como príncipe, este é o significado, príncipe, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lutou com seu irmão e ganhou a primogenitura. Jacó lutou com seu pai e ganhou a bênção da primogenitura. Jacó lutou com o seu sogro e ficou rico. E agora ele luta com Deus e vence. E tem o seu nome mudado. Ele não é mais Jacó. Agora ele é Israel. Agora ele é príncipe de Deus. Você, quando estava no mundo, você era Jacó. Você era qualquer um, era um Zé Ninguém, um derrotado, era um enganador. Mas agora você é príncipe de Deus. Agora você é Israel. Nós somos o Israel de Deus. Paulo fala isso. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Não importa, eu sou aquele que te abençoa. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Olha, ele chama o anjo de Deus. Foi Deus que esteve ali na forma de um homem. E tantas vezes a gente vê na Bíblia expressões dizendo: e desceu Deus, e olhou a terra, e viu as suas opressões. Peniel, porque tenho visto a Deus face a face. Peniel é um lugar em que você vê Deus face a face. Peniel é um lugar em que você se encontra com Deus. Este lugar aqui também é Peniel. Deus está aqui. Jesus disse: onde estiverem dois reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aqui é Peniel. Aqui é o lugar onde nós nos encontramos com Deus. Aqui é o lugar onde nós lutamos, onde nós perseveramos em oração e nós vencemos. É o lugar onde nós recebemos a palavra de Deus e somos abençoados. A nossa vida é transformada pelo poder do Evangelho. E Jacó, ele lutou com Deus. Jacó, ele venceu. Jacó, ele foi tocado na sua coxa, marcado. E você hoje é marcado. Você hoje não é mais o mesmo. Hoje você é cristão. Hoje você é semelhante a Cristo. Você é parecido com Cristo. O significado é esse, cristão. Cristão, honre o teu nome. Cristão, honre o teu nome. Você é cristão. Saiba quem você é. Você é semelhante a Cristo. Cristo disse: olha, na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Você crê em Jesus? Faça as obras que Ele faz. Você crê em Jesus? Ame as pessoas. Você crê em Jesus? Tenha compaixão das pessoas. Ajude o necessitado. Você crê em Jesus? Ore pelos enfermos. Jesus fazia isso, curava os enfermos. Você crê em Jesus? Liberte os oprimidos do diabo. Jesus fazia isso. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Jesus foi. E agora Ele nos enviou. Ele nos enviou a fazer as suas obras. Você hoje não é mais a mesma pessoa. Jesus
Ele marcou esse encontro com você. Aonde você estiver, na sua casa, não sei, em qualquer lugar que você estiver, mas que estas palavras estejam chegando aos teus ouvidos. Eu digo, onde você está aí? Você está em Peniel. É o lugar em que você vê a face de Deus. Você viu Deus hoje. Você ouviu a palavra de Deus. Onde está Jesus? Na palavra. Ele é chamado de a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Você hoje se encontrou com Deus. Você hoje lutou. E você hoje venceu. Você ouviu a palavra de Deus. Receba Cristo no seu coração. Receba Cristo em sua vida. E se você quer fazer este concerto com Deus de coração, lembre que Jacó, ele fez um voto condicional. Ele disse, olha Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nesta viagem, se o Senhor me der pão para comer e veste para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Uma coisa eu te digo, Deus ele faz a parte dele, agora você deve fazer a tua parte. Deus é aquele que vai ser com você. Aleluia. Deus é aquele que vai te guardar no teu caminho, nesta viagem. Deus é aquele que vai te dar o pão para você comer, é aquele que vai dar vestes para você vestir, e é aquele que vai te trazer em paz. É aquele que vai mostrar para as pessoas que Ele é Deus na sua vida, que Ele muda a sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, fulano não é mais o mesmo. Ele não é mais aquele trapaceiro, ele agora é um príncipe de Deus, é um servo de Deus, é um filho de Deus. Agora faça a sua parte. Tenha Deus como o seu Deus. Dê o dízimo de tudo. Dê a Deus o dízimo de tudo o que Deus te der. Você agora viu Deus face a face. Através da palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus. Agora é o momento de você receber o Senhor Jesus na sua vida. E se você quer receber o Senhor Jesus na sua vida, onde quer que você esteja me ouvindo, faça essa oração comigo. Diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu venho, Senhor, confessar os meus pecados a Ti. Eu venho te dizer que eu sou carente do Teu perdão, da Tua graça, do Teu amor. Perdoa os meus pecados, me lava com o sangue de Jesus, me purifica, me deixa mais alvo que a neve. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Eu quero vencer os problemas, eu quero vencer os vícios, eu quero vencer a doença. Eu quero largar o pecado. Pai, me abraça, me aceita em nome de Jesus. E com certeza, se você fizer essa oração de coração, o Senhor, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai te libertar. E agora eu vou orar por você. Pai Celestial, eu oro por essa pessoa, Pai, que orou comigo, que te aceitou, Senhor, que fez esse concerto contigo, este voto. Jacó fez um concerto contigo, e agora essa pessoa fez um concerto contigo. E eu peço a Deus que o Senhor apague todos os pecados dela, que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, que o Senhor dê uma nova chance para ele, para ela, que o Senhor escreva uma nova história na vida dele e na vida dela, que o Senhor transforme a vida dele e a vida dela. E em nome do Senhor Jesus eu abençoo essa pessoa que orou comigo, que recebeu esta palavra. Você é mais que vencedor em nome de Jesus. Agora você pode sentir uma paz dentro de você. Agora você pode sentir uma paz que excede todo o entendimento. É a paz do Senhor Jesus. Mesmo que você ainda esteja em guerra, que tenha algumas lutas diante de você, mas saiba que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, Ele está contigo todos os dias. Ele não te deixa, Ele não te desampara. Quando você passar pelo fogo, Ele vai estar com você, e o fogo não vai te queimar. Quando você passar pelas águas, Ele vai estar com você, e você não vai ser afogado. Deus vai te dar vitória em todas as lutas da sua vida. Basta você ser fiel a Deus. E Deus faz a parte dele. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus.
Que a graça do Senhor Jesus, Assim seja. o amor de Deus Assim seja. e a comunhão do Espírito Santo Assim seja com todos vocês. Amém. Amém. Amém.